Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho e vamos fazer a prece para dar continuidade. Amado Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva, que os nossos corações e as nossas mentes estejam receptivos para mais um estudo e que nós possamos, a cada dia, nos dedicando à nossa transformação moral, estudando as tuas lições, os teus ensinamentos e nos esforçando ao máximo para colocá-las em prática em todos os dias, em todos os momentos. Mestre amado, que a sua paz esteja em todos os lares, em todas as famílias deste universo. Fique conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos encerrando hoje o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje quem vai nos ajudar é o Hélio, os itens 14 e 15, que fala da caridade para com os criminosos. Quem vai nos ajudar é o Hélio. Hélio, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado, Dona Vilma. Como a Dona Vilma bem disse, hoje, continuando o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Ti Mesmo, itens 14 e 15, Instrução dos Espíritos, é a nossa irmã Elizabeth de França, que vem nos dar uma mensagem, deixar uma mensagem, no item 14, e no item 15, eu tenho para mim que é quase um dilema, que o item 15 aborda uma pergunta que Kardec astutamente faz. Nós vamos chegar lá, é bem interessante. E o nosso irmão Lamennais, gente, eu não sou francês, eu não sou chique para conseguir fazer biquinho para falar em francês, mas é o nosso irmão Lamennais que vem nos orientar, nos responder e dar a nós a compreensão desse dilema. No item 14, caridade para com os criminosos. É interessante pensarmos, né? Caridade para com os criminosos. Pessoas que nós, dentro da nossa pequena compreensão de mundo, né? Nós julgamos, nós condenamos, nós apedrejamos, atacamos, né? Muitos de nós têm aquela velha frase que eu não concordo. Bandido bom é bandido morto. Gente, isso vai totalmente contra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do amar ao próximo como a si mesmo. Tem uma questão que, quando eu estava estudando e lendo, eu pensei, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nos foi dito amar ao próximo desde que esse próximo seja uma pessoa de bem? Jesus colocou essa condição? Amar ao próximo se o próximo for um colega meu. Ele colocou condições no amar ao próximo. Jesus disse, ame o próximo desde que o próximo não te roube. Ame o próximo desde que o próximo não cometa algum crime. Gente, aqui na nossa condição hoje, o que mais temos, quer dizer, todos nós aqui estamos em débito com as leis divinas. Jesus não nos colocou condições de amar ao próximo. Jesus não disse, ame o próximo desde que o próximo seja um homem de bem. Não, ame todos. Ame aqueles que fazem coisa boa, ame aqueles que são indiferentes, ame aqueles que cometeram crime. Ame aqueles que nos fez algum mal. Ame a todos indistintamente. Não é para nós olharmos e condenarmos e julgarmos, porque não cabe a nós julgar uns aos outros. Não cabe a nós fazer distinções para que despendamos um pouco do nosso tempo, do nosso amor
O amor não mede fronteiras, ele não mede esforços para amar. A caridade, o que é a caridade? A caridade é o amor em ação, é amar uns aos outros indistintamente. Mas é contrassenso, não é? A princípio seria um contrassenso amar um criminoso. Seria contrassenso amar uma pessoa que cometeu esse ou aquele crime hediondo, sem querer entrar em detalhes. Uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, usurpou. Como que eu vou amar um ser desse? Os atos dele já me deixaram contra ele, já me fizeram um pré-julgamento dele. Meus irmãos, amar uns aos outros tem diversas formas da gente poder amar os criminosos, né? Da gente poder nos doar e dar esse amor para com esses irmãozinhos que ainda, vejam bem, ainda estão andando ou não estão em comunhão ou em conformidade com as leis, porque muitos ainda ignoram. O amor não é simplesmente, como que a gente pode falar? Não é pegar essa pessoa pelas mãos e colocar dentro de casa e ajudar. Não. A oração é um ato de amor, é uma caridade. Orar por aqueles que ainda se encontram perdidos é um ato de caridade. Sem julgá-los, sem condená-los, sem falar mal deles, sair, né, apontando dedos. Fazer uma oração para aquele irmão que erra, ou que nós ficamos sabendo que errou, né? Orar e pedir a Deus que o ajude, o ilumine, que os amigos de luz, né, os seus anjos guardiões, possam chegar, encontrem, né, acessibilidade para chegar até ele e ensiná-lo, intuí-lo, ajudá-lo, orientá-lo, é um ato de amor, de caridade. É contribuir para que aquele irmão, cedo ou tarde, entenda o caminho que ele escolheu não é o melhor para ele, para a sua jornada evolutiva. Não nos cabe julgar e apontar dedos. Fomos criados pelo Pai, simples e ignorantes, com um único destino, e isso é um fato, é uma previsão, a perfeição. Fomos criados do amor para o amor. Todos iguais, simples e ignorantes. Assim como aqueles que são tidos como criminosos porque erraram, cometeram crimes hediondos, né? Também foram criados igualmente a nós, simples e ignorantes. Nós não devemos julgá-los. O julgamento atrapalha até mesmo como que a gente pode falar, na reconciliação desse irmão. Dificulta esse irmão sair do estado em que ele se encontra. O amor aos criminosos, amar a caridade aos criminosos, é o perdão, é a oração, é, além de tudo, a benevolência, como a nossa irmã Elizabeth deixa bem claro. A caridade sublime é a benevolência para com todos. O que é ser benevolente? Né? É não emitir aquele olhar de julgamento, aquele preconceito, é receber esse irmão como ele é, sem julgá-lo pelos atos que ele cometeu. E como ele é? Ele é um filho, ele é o nosso irmão, ele é um filho de Deus. Fomos criados pelo mesmo Pai. E cedo ou tarde vamos ser encaminhados para o amor, né? Vamos nos arrepender e vamos chegar até essa jornada evolutiva, até a perfeição. A nossa irmã também, ela vem nos dizer, e é muito interessante isso, né? Ela vem nos dizer que já é chegado o tempo. Mas que tempo é esse, Hélio? Já são chegados os tempos, com o advento do Espiritismo, né? De transformação. O nosso planeta está passando por um momento de transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esses tempos
já não serão mais necessário que haja entre nós, isso, gente, não estou falando que amanhã ou depois, é daqui muito tempo, né? O que para nós pode levar muitos e muitos e muitos séculos, para a eternidade é um piscar de olhos. Não queremos fazer nenhuma previsão. Mas já são chegados os tempos em que nós não mais necessitaremos de atitudes, né, de crime, de pessoas que cometam crimes, né, hediondos assim, já não será mais necessário lidarmos com tais fatos. Por quê? Porque Deus permite, e a nossa irmã deixa isso bem claro, que esses criminosos reencarnem, né? Que coisas assim aconteçam para o nosso aprendizado. Mas o que eu vou aprender com essas questões que até então, tipo, nos fere tanto sentido, né? Nos constrange tanto, porque é constrangedor esse tipo de coisa. E passar por situações assim é pior ainda, né? Mas o que a gente pode aprender? Justamente a amar sem julgar. Justamente a olhar aquele irmão que errou sem condená-lo, porque não nos cabe condenar. A condenação é com Deus, o julgamento é com Deus. Ele que vai, ele que vai dizer se está certo, errado e dar, né, a oportunidade para aquele irmão resgatar. Não nos cabe. O que nos cabe? Sermos benevolentes, misericordiosos, termos compaixão por aquela situação em que esse irmão se encontre. Não julgá-lo para não sermos julgados, porque seremos julgados com o mesmo peso que julgamos uns aos outros. Isso nós podemos aplicar em diversas áreas da nossa vida, né? Uma coisa que acontece muito, que é muito recorrente, que nós nos deparamos muito todos os dias, praticamente, é a questão na política em si. Sem querer pender para ideologias nenhuma, mas nós sempre estamos atacando, condenando, julgando esse ou aquele chefe de Estado, deputado, tanto faz. Estamos sempre julgando e condenando. Vamos parar de julgarmos e condená-los pelos seus atos em si, porque não nos cabe, mas vamos começar a ter um pouco mais de compaixão. Porque não sabemos como seriam as nossas atitudes no mesmo cargo. Assim como para outros, né? Nós não sabemos como agiríamos. O julgamento torna muito mais difícil a resolução de qualquer que seja o problema. Porque não vamos nunca ter uma comunhão de ideias a partir do momento em que estamos investidos do julgamento. Vamos abrir mão do julgamento e começarmos a procurar soluções, sem condenar essa ou aquela atitude. E começarmos a procurar um diálogo, compreender a posição do outro e se ele errou, vamos deixar que Deus vai encaminhá-lo. Cabe a ele julgar e condenar, né? Sem querer fazer uma ideia de um Deus punitivo e vingativo, mas ele será encaminhado e o que é dele ele vai encontrar, porque a colheita é obrigatória. Agora, semear já é opcional. Se quisermos colher coisas boas, semeemos coisas boas. Caso contrário, vamos colher uns frutos bem amargos. Então, meus irmãos, o que a nossa irmã Elizabeth, o ponto que eu achei muito interessante que ela deixou aqui bem claro para nós, é a questão do julgamento. Ela também tem nos dizer, né, que nós não devemos, além da questão do julgamento, mas que nós tenhamos fé quando formos orar. Tenhamos fé, porque quando nós oramos com fé por aquele irmão que errou, mais uma vez, ele poderá ser tocado por essa oração e começar a se despertar para a verdade. E então começar a sua transformação. A oração, quando imbuída de muita fé, de muito amor,
e com humildade e simplicidade, ela tem um poder renovador, vamos colocar assim. Esse irmão que errou, ele poderá e encontrará, talvez com as nossas orações, um caminho para se redimir diante de todos os crimes que ele possa ter cometido. E é muito interessante olharmos isso nas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, nós recebemos irmãozinhos extremamente ainda imbuídos de muita raiva, de muito ódio, que cometeram em vida atrocidades. Se chegarmos numa reunião mediúnica com esse julgamento, pensamento e tudo mais, atrapalhará a reunião em si, né? A comunicação do irmãozinho, ele poderá se sentir constrangido, até mesmo com raiva. Se nós olharmos para ele como um irmão que fez as suas escolhas certas ou erradas, e orarmos pedindo ao Pai que esse irmãozinho seja esclarecido, que os bons amigos de luz que lhe assistem, não estarmos com a roupagem ou com a máscara daqueles de carrasco, de julgadores, né? Mas sim de irmãos que estão ali para recebê-los com compaixão, com amor, entendermos e compreendermos a situação daquele irmão e ainda mais pedirmos ao Pai que encaminhe, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir leve e até mesmo mais fácil ele compreenderá os erros que cometeu e pedirá outras oportunidades para que ele possa se redimir. Então, meus irmãos, a nossa postura diante dos irmãos que erram e cometem atrocidades já pode ser, aos pouquinhos, o primeiro passo para que esses irmãos encontrem redenção. Porque diante do bem em ação, do amor em ação, o mal, aos poucos, vai diminuindo o seu poder, porque vai sentindo vergonha nesses casos. Interessante. Então vem o item 15, que é um dilema. O item 15, o nosso irmão Kardec, muito astuto, faz uma pergunta. Vou ler a pergunta. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Então vem a pergunta. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Traduzindo, é lícito, não, é meritório, vamos por assim, salvar um criminoso que está correndo risco de vida? E ainda mais, nós nos expormos por a nossa vida para salvar esse criminoso, sabendo que, dado o histórico dele, ele já cometeu vários crimes, sejam esses hediondos, né? É lícito a gente ajudar? Quero dizer, eu vou salvar para quê, né? Kardec pensou mais ou menos assim, vou salvar para quê? Para que ele vá lá e prejudique uma pessoa que eu amo? Isso é contrassenso, vocês não concordam? Então vem o nosso irmão Lamennais. E, de uma forma brilhante, na minha opinião, ele responde. E eu achei muito interessante que ele foi muito humilde, né? Ele diz que vai responder segundo o adiantamento moral dele. Ou seja, já mostra uma humildade muito grande por parte dele. Não, até onde eu estou, eu faria isso. Mais ou menos assim. E ele nos traz uma reflexão. Ele diz que ao ajudarmos, nos dispormos de ajudar esse irmão, nós não estaríamos apenas salvando a vida dele, mas salvando todo um passado. Como assim? Todas as injustiças que ele possa ter cometido, todos os crimes, talvez nesse ato nosso de misericórdia, naquele instante em que nós nos atiramos para salvá-lo, ajudá-lo e tirá-lo daquela morte iminente,
talvez naquele instante, aquele irmão que cometeu crimes possa vir a fazer reflexão e entender, porque naquele instante onde, como ele diz aqui, toda a vida, a consciência pesa, né? Todos os atos que ele fez, tudo aquilo que ele cometeu, que ele fez, que ele agiu, aquilo vem cobrá-lo, sabe? A consciência atua muito fortemente naquele instante. Talvez nós retirarmos, né, esse perigo iminente que ele possa passar, faça ele começar uma transformação, faça ele repensar todos os seus atos e ver aquele livramento, né, da morte como uma segunda chance. Talvez, se nós nos doarmos naquele instante, como ele mesmo fala que o devotamento é cego, né? Que o devotamento ao amor, à caridade, ele é cego, ele simplesmente vai lá e faz. Né? Ele ajuda, ele busca ajudar aquele irmão naquele instante. Talvez esse devotamento, como é que a gente pode falar? Esse impulso em querer ajudá-lo, tirá-lo daquela morte, faça ele ter uma reflexão, faça ele pesar as atitudes dele e ver aquilo como uma segunda chance. Ver aquele instante, aquele momento, como uma oportunidade de se transformar e querer reproduzir esse amor, né, essa caridade, esse ato de salvar vidas, né, que ele foi salvo, para outras pessoas. Não estou dizendo que ele vai chegar e salvar milhões de vidas se tacando na frente, coisas assim, não. Mas de começar a pensar e a melhorar as suas atitudes. Então é isso que o nosso irmão vem nos trazer. Que todo ato de amor é lícito e muito meritório. Não importa quem. Você não tem que ver, ele é um criminoso, se eu salvá-lo, ele vai prejudicar outras pessoas mais tarde, porque a vida inteira ele fez isso, porque ele vai mudar agora. Que falta de fé, meus irmãos. Lembremos sempre, Jesus na cruz, pregado, ele pediu ao Pai, Senhor, tende piedade, eles não sabem o que fazem. Ele, pregado por nós lá, acreditava que nós iríamos mudar? Porque nós, ao nosso turno, não vamos acreditar que os nossos irmãos que ainda erram, gente, quando a gente fala que os nossos irmãos ainda erram, não estou julgando, porque nós também erramos, né? Mas se nós estamos buscando melhorar, por que aquele irmão também não pode ter uma oportunidade? Essa foi a reflexão que nosso irmão deixou. Então, ele responde no final, que eu achei muito interessante, e eu vou ler só uma passagenzinha rapidinho. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando, obedeceis esta voz do coração que vos diz, podeis salvá-lo, salva-o. Ou seja, a voz da consciência em si, né, que ele chama de voz do coração, mas a voz da consciência já nos impele a salvar. Porque a justiça em ação é uma lei natural. Se a gente pode fazer um bem, nós devemos fazer esse bem. Porque o mal só vence quando o bem se cala. Se começarmos a propagar o bem, a justiça, o amor e a caridade para quem quer que seja, indistintamente, sem julgamentos, o amor começará a disseminar. Porque é contagiante. Assim como a felicidade é contagiante, o amor é contagiante. E lembremos sempre, somos exemplos. Se nós ajudarmos quem quer que seja, outras pessoas verão essa ajuda e também começarão a querer ajudar. Somos os exemplos por onde passamos, então sejamos o melhor que nós possamos ser, não é? E é isso, meus irmãos. Foram esses 2 itens que hoje me foi incumbido de falar um pouquinho sobre e que fica como reflexão. Não vamos julgar ninguém por qualquer que sejam os atos dessas pessoas, mas sempre que pudermos, façamos o possível para ajudá-los, orando, perdoando, tendo compaixão, ou, no caso, como o item 15 traz, que é o dilema, né? Se pudermos salvar a vida de alguém, quem quer que seja, salvemos. Lembrando que, em tempos difíceis, às vezes basta um abraço e um sorriso para salvar toda uma vida. Distribuímos sorrisos então, né?
Então, meus irmãos, neste momento, agora já com estas reflexões feitas, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e primeiramente agradecer ao Pai de estarmos aqui juntos em seu nome, podendo aprender e estudar mais um pouquinho, trazendo todo esse aprendizado, todas estas palavras que os nossos irmãos vieram nos dar, tentando aos poucos compreender e aplicá-lo no nosso dia a dia. Senhor, como somos gratos de termos acesso a essas informações e pedimos humildemente força para podermos estar sempre aplicando o que viemos aprendendo. Que extirpe de nós todo julgamento maldoso e que possamos olhar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos, amigos, companheiros de jornada, ajudando uns aos outros aos pouquinhos em nossa escala evolutiva, Senhor. Fique conosco e que possa abençoar a nossa semana que se inicia. Que assim seja.